pudesse olhar para uma pessoa e ter uma compreensão do que ela pensa e como age. Longe de ser algo místico, essa possibilidade existe e é uma área dentro da própria psicologia e se chama análise corporal. Considerando vários traços e características da pessoa, o especialista consegue compreender como aquela pessoa age, qual a forma que ela enxerga o mundo. Hoje, o programa recebe a doutora Vanessa Sesnick, doutora em psicologia pela USP, pesquisadora e integrante do Comitê Científico da Associação Mundial de Saúde Sexual e cofundadora do O Corpo Explica. É ela quem falará desse assunto tão importante e que envolve nossos dilemas da atualidade. Olá, gente, boa noite. Bem-vindo a mais um bate-papo com Pedro Bottalo. E hoje eu tenho a doutora Vanessa Sesnick, que vai falar um pouquinho sobre comportamento, o que o corpo pode revelar. Boa noite, doutora. Boa noite, Pedro. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E estou pronta. Pode perguntar o que você quiser, que eu estou aqui disponível para esse bate-papo. Então, eu vou começar com uma pergunta assim. Deixa eu tentar colocar para uma coisa mais fácil. Eu sou advogado há algumas décadas, apesar desse corpinho de 18 anos, eu sou um pouquinho mais velho que isso, brincadeira, tá? E a gente consegue achar, assim, quando uma pessoa, um cliente novo, vai conversar com você, você começa a saber algumas coisas, algumas maneiras que a pessoa fala, alguns gestos, né, que você fala que é alguma coisa. Muitas vezes você pode ter até certeza, mas certeza não dá para ter, né? De uma situação que é mais delicada, uma situação que ele não tem tanta certeza. Isso tem sido assim, é uma ciência, né? Eu acredito que tenha sido, deve ter uma ciência atrás desse tipo de situação. A gente, no dia a dia, faz por uma questão realmente de profissão, né? Mas vocês, como cientistas, né, deve ter um método. Como funciona para você revelar uma pessoa só usando gestos, conversas, a mente da pessoa? É interessante você falar isso, porque normalmente as pessoas sempre atribuem o corpo explica ao corpo fala, que são os gestos e as coisas que as pessoas falam, fazem, etc. Existe sim uma ciência por trás do corpo fala, do gestual, como você disse, dá para saber se a pessoa tem certeza, se ela não tem certeza e tudo mais, mas o nosso trabalho dentro do Corpo Explica é um pouco diferente. O nosso trabalho do Corpo Explica, a gente não analisa gestos, a gente analisa o formato do corpo da pessoa. Então, independente do gesto que ela está fazendo, eu consigo identificar porque eu estou vendo o formato daquele olho, o formato daquela boca, o formato daquela cabeça. Então, eu analiso, por isso que eu consigo analisar por fotos. Então, eu consigo analisar como aquela pessoa funciona, porque eu estou vendo o formato do corpo dela. Independente se ela está de braço cruzado, se ela está com a testa assim, ou se ela está assim, eu consigo fazer essa análise. E também tem toda uma pesquisa por trás disso. Sim, sem dúvida. Mas me fala uma coisa, doutora, mesmo que a pessoa, por exemplo, hoje tem muita situação da pessoa fazer uma cirurgia plástica, enchimento com botox, isso também muda? Você consegue decifrar mesmo com essa situação de mudança, até muitas vezes radicais? Ótima pergunta. Realmente, se a pessoa faz muita cirurgia, eu preciso fazer algumas adaptações e vai ser um desafio maior. Mas como a gente conhece os tipos de cirurgia, a gente consegue fazer uma adaptação e entender. Por exemplo, existe a harmonização facial que as pessoas tentam deixar um queixo que é arredondado, mas pontudo. Na hora de eu analisar o formato, eu vou pensar e vou dar a pontuação como se ele fosse arredondado e não pontudo. Porque isso que foi feito é de mentira. E a gente tem que entender como é que o sistema nervoso da pessoa moldou o corpo dela. Tá? Entendi. Exatamente. Bom, não vai ter problema comigo que eu sou original de fábrica. Modelo retrô, vamos dizer assim, né? Então, bom, você pega um caso, você tira as fotos específicas, você consegue fazer uma pré-análise ou você precisa também de uma entrevista com essa pessoa? Vamos lá.
se eu olhar as fotos, existem fotos que eu preciso saber, por exemplo, como realmente é o contorno da cintura, como é o contorno do quadril, das pernas. O rosto normalmente vem limpo, se ele vem sem maquiagem, eu já consigo fazer de cara. Então, o que acontece? Eu já consigo fazer independente da entrevista. É legal você mencionar isso, porque teve um teste cego que nós fizemos, que era assim, uma pessoa fazia a pontuação do corpo da pessoa, e a outra, sem nunca ter visto a pessoa na frente, só com um gráfico na frente, olhava e falava assim, você funciona assim, 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 assim. E a resposta da pessoa assim, você é bruxa? Como é que você sabe tudo isso sobre mim? E ela nem tinha feito a pontuação, foi outra pessoa que fez a pontuação. Entendi. A senhora é psicóloga, né? Fez psicologia na USP e também é cofundadora do Corpo Explica, né? Sim, então, quer dizer, é uma cientista, não é? Sim. É claro, eu acho que é um estudo, eu realmente não conheço, por isso que eu estou fazendo, como eu sou curioso, eu faço também programas relativos às coisas que eu quero entender, né? Sim, isso que é bom. Eu mandei umas fotos para a doutora, né? E você fez uma pré-análise da minha pessoa. Se for coisa muito pesada, a gente corta, tá? Combinado. Mas se for tranquilo, assim, uma pessoa normal, o que você conseguiu vislumbrar lá com a minha Perfeito. silhueta? É interessante, né? Que com as fotos que eu vi, como eu disse, eu preciso, algumas fotos, algumas partes do seu corpo eu não consegui ver exatamente, mas com as fotos que eu vi, eu vi que você tem uma mistura bem rara, que é uma mistura de esquizoide, psicopata e masoquista. E aí, talvez você... Acabamos a entrevista hoje. Muito obrigado, doutora Venice. Alguém corta essa mulher que ela acabou de me tirar do ar. Tô brincando. Mas agora é explica, vai, gente. Não sai, não desligue a TV, não desligue a câmera. Ai. Eu até peço desculpas pelos nomes psicopata, masoquista, porque a gente manteve o mesmo nome da nossa origem científica. E eles usaram esse nome lá atrás e a gente acabou mantendo, mas não tem nada a ver com aquele psicopata que mata as pessoas. O pessoal já desligou, agora você pode dar a explicação que você quiser, o pessoal já não está assistindo mesmo. Então vamos lá. Como que você funciona? Você é uma pessoa extremamente reservada em relação a você. Então você não gosta de ficar falando sobre sentimentos, essas coisas. Dá para ver que você é uma pessoa que tem uma capacidade boa de liderança e você precisa de momentos de isolamento, assim. Você não gosta de pessoas o tempo inteiro no seu pé. Você precisa se isolar em alguns momentos, ficar na sua, que isso é extremamente importante para você renovar suas energias. Como é ouvir isso? Não, bateu tudo, realmente. É isso mesmo. Veja, gente, pode assistir que pode voltar. Pode voltar que a coisa não era tão séria assim, não. E aí, você analisando uma pessoa, é claro, eu não lembro, doutora, tinha, sim, era um pesquisador, acho que era um médico antigamente italiano, que ele fez uma figura de como teria que ser o comportamento, a feição de um bandido, de um estuprador, não sei se era um psicopata, alguma coisa. Psicopata eu não posso usar essa palavra, que eu já fui enquadrado agora. É uma pessoa do mal, não que eu seja. Sim. Você lembra dessas? Está falando do Lombroso. Muito bem, isso mesmo. Lombroso. Ele fez uma característica, o traço do rosto, né? Isso, né? Que é mais ou menos... É interessante você trazer o Lombroso, porque, assim, eu não sei quais bases o Lombroso teve para falar aquilo, a gente não compartilha do mesmo tipo de análise que ele fazia, então, assim, nós não separamos pessoas do tipo, essas pessoas são do mal, essas pessoas são do bem. Como é que a gente faz a nossa análise, Pedro? A gente consegue identificar as principais características positivas e os principais desafios que uma pessoa tem. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, me usando e usando você, se você me permitir, tudo bem? Então, tá bom. Por exemplo, eu sou extremamente sentimental.
Dá para ver no formato do meu rosto, esse rosto mais redondinho, mais fofinho. Entendi. Isso traz um sentimentalismo muito grande. Imagine que a gente tem que se relacionar. Seja uma pessoa como eu e você num relacionamento amoroso, seja na profissão. Eu vou trazer muito sentimento e você assim, que é isso? Traz alguma coisa lógica. Eu não consigo trabalhar se você não trouxer alguma coisa lógica. E aí as pessoas vão ter desafios de se relacionar por conta disso. Porque elas funcionam de um jeito diferente. Você vai tentar buscar lógica em mim, eu vou tentar buscar sentimento em você e não vai dar certo. Agora, a partir do momento que eu sei quais são suas características principais, quais são os seus desafios maiores, por exemplo, você não gosta que fique encostando em você o tempo inteiro. Eu já gosto. Então, assim, se a gente sabe disso, eu nunca vou encostar a mão em você, e se você precisar pôr a mão no meu ombro, isso não vai ser um problema, sabe? Algo desse tipo. Entendi. Bom, é mais fácil lidar com alguma coisa que você tem conhecimento. É claro que as pessoas também elas vão mudando. Eu acho que talvez o traço que ela tenha com 20 anos continue com 50, mas deve ter se ajustado até pelas pancadas que ele tomou no dia a dia, né? Ou não. Então, por exemplo, no meu caso, você fala, olha, as suas fraquezas são tão, e suas qualidades são... E como que eu trabalho, principalmente, ninguém quer tirar qualidade, né? Mas a fraqueza, aí você me dá um processo que vocês fazem, que é através da empresa que vocês têm, vocês me dão um parâmetro, como funciona? Sim, a gente dá um procedimento e um protocolo exato de como usar suas potencialidades da melhor maneira. Então, por exemplo, uma pessoa como eu, se essa pessoa tiver um trabalho que ela não conversa com outras pessoas, ela não interage com outras pessoas, ela vai ter a tendência a estar mais do lado do defeito do que no lado da qualidade do superpoder. Diferente de você tem uma necessidade de conversar com pessoas, mas você trabalha muito bem sozinho. Então, se eu exijo de você aparecer o tempo inteiro, chega uma hora, deixa eu ficar sozinho um pouco. Então, a gente mostra qual é o caminho simples para aquela pessoa individual, entendeu? Entendi. Então, você traça onde você tem que trabalhar mais e aonde você pode render mais, né? Exatamente. E aí é uma curiosidade, né, doutora? Fica à vontade. Você usa esse tipo como psicóloga, né? Você usa esse tipo de tratamento para uma pessoa específica ou vem sempre... Tem certas pessoas que falam, eu quero me relacionar, eu quero ter felicidade no trabalho, qual é o público-alvo desse tipo de situação? Olha, você não vai acreditar se eu disser, mas a gente aplica em vários públicos diferentes. Existem pessoas que estão aplicando, por exemplo, para relacionamento amoroso, então para entender mulher, filho, pai, mãe. Tem gente que está usando, por exemplo, para entender a equipe. Imagina um líder de equipe que consegue entender cada um dos seus colaboradores e consegue tratar e exigir daquela pessoa aquilo que ela tem que entregar. Então, a gente tem desenvolvimento de equipe, a gente vê também advogados, como você disse que você trabalha com isso, você é advogado também, né? Advogados aplicando durante os atendimentos, pessoas que trabalham com vendas, usando isso para vender, porque o jeito de vender, para mim, é diferente do jeito de vender para você. Sim, então, sim. A pessoa adapta técnica, tudo. Né? Exatamente. Então, a gente percebe que tem gente, para você ter uma ideia, tem gente, professora de inglês, aplicando isso nas aulas. Pessoa mais oral como eu, ela faz de um jeito a aula. Pessoa mais racional como você, ela usa de outro jeito. Mas é interessante, porque você vai entregar o produto conforme a necessidade. Deixa eu te fazer, surgiu agora essa pergunta, apesar a minha produtora... Fica tranquilo. A pessoa... É claro que desde há um ano e pouco atrás, nós estamos com essa pandemia que está atingindo não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Psicologicamente, é claro que as pessoas não estão normais. Até porque ninguém é normal, pelo menos eu acho. Estou falando você como psicóloga, estou falando eu acho que todo mundo é normal, todo mundo não é normal. Tem os mais normais, os menos normais, mas normal mesmo não tem. Isso também interfere na sua interpretação hoje, porque hoje está tudo muito difícil, muito complicado.
qualquer coisa que era fácil para nós, até ir no banco, hoje você tem restrição de horário, de gente, pô, isso no dia a dia cansa, né? Sim. Isso também interfere na sua interpretação atual? Vamos lá. A interpretação do corpo em si, eu não tenho interferência, mas eu vou ter interferência em como essa pessoa está vivendo isso. Porque o ambiente que eu estou vivendo vai me dizer se é mais fácil eu viver no meu defeito ou mais fácil viver no meu superpoder. Então, se eu pego pessoas que precisam interagir com outras pessoas e coloco ela isolada sem interagir com ninguém, vai dar problema. Agora, se eu coloco pessoas que já não gostam de interagir com pessoas para ficar sozinha em casa, ela vai falar, ainda bem que apareceu a pandemia. Achei o meu espaço aí. Achei o meu espaço. Então, para algumas pessoas isso vai afetar mais, para outras pessoas vai afetar menos. E quando a pessoa trabalha as suas dificuldades, os seus defeitos, vamos dizer assim, ela consegue também mudar até a fisionomia dela? Porque você vê pelo rosto, né? Você vê, por exemplo, pelo rosto. Se a pessoa fazendo exercício e começa a trabalhar isso, a fisionomia do rosto muda? Então, vamos lá. Ela não muda os traços que a gente considera na hora de pontuar. Ela pode, por exemplo, engordar, emagrecer um pouquinho, mas mesmo engordando ou emagrecendo, a gente continua vendo, porque, por exemplo, o formato do rosto não muda, o olho não muda, a boca, se é um lábio grosso ou fino, se mostra todos os dentes e a gengiva ou não, tudo isso não muda se a pessoa está mais gordinha ou mais magrinha. Então, a gente consegue identificar os traços independente dessa mudança corporal. Mas respondendo sua pergunta, então, não muda o formato do corpo no sentido dos traços de caráter que a gente analisa, apesar de, às vezes, emagrecer ou engordar. Isso daí e realmente é que nem você falou, o traço do rosto não muda, né? Muda um pouco. E quando a pessoa vai fazer o tratamento, ela observa esse tipo de situação, ele trabalha, e você tem o resultado, assim, na prática, a pessoa fala, não, melhorei esse aspecto, e realmente o grupo de trabalho que eu estou lidando está bem mais fácil de lidar. Normalmente a gente tem esse tipo de feedback mesmo. Pessoas falando, vocês salvaram meu casamento, eu brigava sempre com meu marido, agora não brigo mais. Ou então, nossa, eu consegui com esse conhecimento até uma promoção no meu trabalho, porque eu comecei a entregar melhor, eu comecei a conviver melhor com o meu chefe, porque eu sabia o que ele esperava de mim e comecei a entregar aquilo que ele esperava de mim antes dele pedir. E aí foi interessante que as pessoas vão se adaptando, utilizando essa ferramenta para realizar seus sonhos. Deixa eu te fazer... claro, nós fizemos aqui uma coisa bem breve e não muito profunda, até para você que ficou com meu medo, ficou com um pouco de medo da minha personalidade. Você não quis fazer um negócio muito profundo, senão você ia mandar o SAMU aqui. Tô brincando. Quando você faz o processo normal, não o nosso era só uma amostra para o nosso público, né? Você tem as fotos, você conversa com a pessoa também, tá? E aí o passo são as fotos, a conversa, você precisa de várias etapas para fazer uma análise mais completa? Na verdade, o que a gente faz? Se nós vamos fazer uma análise completa, a gente nem pede foto. A gente marca uma entrevista e aí eu vou pedindo, por exemplo, chega mais perto da câmera, chega mais longe, fica em pé, puxa a blusa. E aí eu consigo fazer a análise corporal e em seguida, a partir do momento que eu tenho o gráfico, eu já começo a falar para você, você funciona desse jeito. E depois que eu falo como você funciona, os seus principais traços, os seus principais comportamentos e tendências, eu pergunto que tipo de problema você quer resolver na sua vida, e aí eu dou um direcionamento para a pessoa, a partir do gráfico dela, o que ela precisa fazer. Aplicando aquilo, ela vai ter o resultado. Entendi. Na verdade, a minha pergunta é em relação ao seguinte, eu não sei o nome dessa ciência, tá, doutor? Então, você faz um tipo de avaliação corporal da pessoa que traça o perfil dela. Mas não o dia a dia, não uma conversa que eu estou tendo com você. Tem um tipo de ciência que a pessoa avalia exatamente o que a gente está conversando. Olha, aqui ele está com um pouco de insegurança,
aqui ele está, parece que ele está mentindo ou não tem muita certeza. Isso, é claro, independe da personalidade da pessoa. Isso as pessoas fazem por vários motivos. Isso daí é uma ciência também, dá para interpretar. Dá, mas é uma outra ciência que não é a que a gente trabalha. Então, se a pessoa está mentindo ou não, a gente consegue analisar, por exemplo, se você chegar para uma pessoa como eu, e aí a pessoa chega para você e fala, odeio ficar conversando com pessoas. É mentira. Entende? Se eu chego para você, uma pessoa como você, e aí você chega para mim e fala assim, nossa, eu sou super emotivo, eu choro à toa, para qualquer... Eu falo, é mentira. Então eu consigo identificar as mentiras dessa maneira, entendeu? Mas não aí é situacional. Tá, mas é até pelo traço de psicologia que a doutora tem, que aí também é mais fácil, né? Vou dar um exemplo. Eu quero deixar bem claro com relação a existem realmente esses dois tipos. É ciência, eu não sei qual é o nome de um ou outro. Né? E são coisas diferentes, né? Esse tipo de ciência de você interpretar na hora, o cara fala, vou fazer uma entrevista, ele vê uma entrevista, por exemplo, que nem teve lá do príncipe Harry com a esposa, ele fala que ele mentiu aqui, parece que ele não está muito confiante. E eu não sei, eu gostaria que desse muito certo, porque seria ótimo. A gente tem isso no dia a dia, como advogado eu posso te falar. Entendeu? Pegar uma pessoa que eu não tenho muita afinidade, que é um cliente novo, você começa a ver que tem algumas coisas diferentes, né? Mas não é profundo. Isso é do dia a dia, né? Uhum. Quando, por exemplo, uma pessoa quer fazer, ele quer emagrecer, então ele vai lá, faz o perfil para vocês, né? E fala as características que ele tem boa e ruim. Mas o foco dele é emagrecer. Dá para interferir nisso também? Dá perfeitamente. Por quê? Eu preciso entender que tipo, por exemplo, dos 5 traços de caracteres que a gente trabalha, só 2 têm tendência a engordar. E aí eu consigo identificar, por exemplo, um deles é o oral, que é a pessoa que odeia se sentir sozinha, abandonada. Então eu vou procurar na vida dela em que situação, por exemplo, ela está se sentindo abandonada. Pode perceber, pessoas orais que engordam muito, foi logo depois da morte de alguém que ela amava muito e ela se sentiu abandonada por essa pessoa que foi embora, ou uma separação muito grande que aconteceu, muito importante na vida dela. Então, você vê uma quebra de vínculo gerando, por exemplo, esse tipo de situação. E aí a gente trabalha emocionalmente esse trauma. Outras coisas, por exemplo, as pessoas mais masoquistas, elas tendem a carregar o problema dos outros. Então, ela quer resolver o problema da família inteira. E esse tipo de coisa faz as pessoas masoquistas engordarem. Então, a gente vai direcionando e escolhendo o que cada traço precisa fazer para emagrecer, entendeu? Aí chegou no que? Nós temos, segundo o método de vocês, nós temos 5 traços, que é o oral, o rígido, o psicopata, o esquizoide e o masoquista. Isso. Eu preenchi quase todos, né? Eu quase pedi 2 músicas no Fantástico, bati tudo, é isso mesmo? Não, me fala um pouquinho de cada um. Tá bom, assim, beleza. É claro, é uma avaliação bem... De uma forma mais resumida. Então, vamos lá. O esquizoide é a pessoa que ela tem um medo muito grande de ser rejeitada e ela é mais racional, é uma pessoa que tende a pensar mais logicamente. E ela é extremamente criativa, imaginativa. Esses são superpoderes do esquizoide. Ele gosta de criar coisas novas. Os orais morrem de medo de serem abandonados. O superpoder do oral é a conexão que tem com as pessoas, o acolhimento, a comunicação. São pessoas que realmente odeiam ficar sozinhas e querem estar interagindo. Os psicopatas, eles morrem de medo de serem manipulados e serem passados para trás. Então, eles estão sempre querendo dominar a situação, querendo ter o controle sobre tudo, e por isso também eles são ótimos líderes, que eles lideram pessoas, eles conduzem pessoas muito bem. Os masoquistas, eles morrem de medo de serem humilhados por algum erro que eles cometeram. Então, eles tendem a planejar tudo com antecedência, criar uma rotina, criar um método, criar algo desse tipo, justamente
para poder evitar possíveis erros. Então, essa capacidade esse superpoder do masoquista é muito interessante. E os rígidos morrem de medo de serem traídos ou trocados por uma opção melhor. Então, eles fazem de tudo para quê? Para serem o mais perfeitos possível. Então, eles vão ser competitivos, eles vão ser ágeis. É aquela pessoa que você fala assim, nossa, só você consegue fazer isso. Ela faz brilhantemente, porque ela gosta desse tipo de holofote na vida dela. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar é claro que isso daí é uma ciência, mas você podia mudar os nomes, né? O oral podia ficar, mas os outros, o cara fala, você é rígido, pronto, né? Podia pôr, sei lá, nome de fruta, cor, ó, se é amarelo, verde. Não é? É meio. Fica mais fácil de vender. Eu concordo que os nomes são bem ruins mesmo. Eu concordo. O único que é o mais bonzinho aí é o oral, e mesmo assim é um dos mais problemáticos. Pô, tinha que mudar o negócio aí, tá triste. Pô. Ele funciona também mais ou menos que nem um teste vocacional, né? Você falando o traço da pessoa, você fala, ó, você pode ser um bom orador, então era bom você dar aula ou trabalhar com direito. Exatamente. A gente mostra mais uma tendência do que tipo de ambiente e atividade precisa ser feita, ao invés da profissão em si. Então, por exemplo, os orais, eles dão muito bem sendo professores. Se é professor de matemática, de química ou de física, a pessoa vai escolher diante das habilidades que ela tem. Mas ser professora é algo que deixa ela mais no recurso e no superpoder do que na dor e no defeito. E assim por diante. Então, ele poderia até ajudar, não só do teste padrão que nós temos, né? E acrescentar. Ele pode complementar, né? Esse teste. Complementar isso. Uhum. Quando você tem uma situação da pessoa também ser muito tímida, a pessoa tem um problema de relacionamento grande, que isso aí aflige até muitas pessoas, até muito adolescentes também, né? Isso dá para ser trabalhado, né? Isso dá para ser trabalhado, mas vão ter traços que vão ter mais tendência à timidez. Então, por exemplo, os esquizoides, eles vão ser mais tímidos de qualquer maneira. E aí a gente pode dar dica para essa pessoa para como ela pode quebrar o gelo, coisas que ela pode saber dos outros, para ela não se sentir tão acuada assim, entendeu? Mas você traça, é claro, são tratamentos, você traça um perfil, mas não quer dizer que a pessoa não tenha que, se precisar, tratar com um psicólogo ou com um tratamento que já está tendo, né? Se a pessoa tiver algum tipo de transtorno mental, ela vai continuar o tratamento dela, independente da análise. É essa a pergunta? Porque, por exemplo, você dá uma situação que ela tem que trabalhar. Mas não é que ela vai substituir por um psicólogo. Claro, psiquiatra é uma outra coisa, mas psicólogo que vai tratando. Isso ajuda o psicólogo a transformar esse cliente numa situação mais fácil, ou eu estou enganado? Pedro, eu vou te contar um segredo. Normalmente, os nossos clientes têm, assim, preferido ou psicólogos que também atuam com a nossa análise corporal, ou analistas corporais que não são psicólogos, do que psicólogos que não conhecem. Então, eu não sabia a fórmula da pergunta, então cheguei no... É meu jeito episódio de ser que eu não sabia como falar. Mas tudo bem, a resposta já serviu. A doutora falou para mim, até que infelizmente estamos... Mas dá tempo. Nós temos os formatos de rosto, você falou do seu, falou do meu. Tem quantos formatos, assim, padrões, é claro? Tem vários. Tá, a gente analisa os 5 traços nos olhos, então tem os formatos dos olhos. A gente analisa no formato da boca, a gente analisa no formato do rosto, no formato do tronco, dos braços, entre o pescoço e o quadril, do quadril e das pernas. Então, tem variados formatos. Então, por exemplo... sim, o bumbum mais empinado é uma coisa, o bumbum mais para dentro é outra. Aquela pessoa mais magrinha é uma coisa, aquela pessoa mais gordinha é outra. Aquela pessoa que tem o ombro mais largo é uma coisa, aquela pessoa que tem a cintura fina é outra. Então, assim, temos várias características, bastante, na verdade,
que vai encaixar em um dos 5 traços na hora da gente fazer a pontuação. E aí você vai pegando todos esses tópicos e vai fazendo a ligação. Mas sabe o que a gente faz? A gente analisa como que a pessoa é de um lado e do outro. E o que ela tem do lado direito representa a relação dela com o pai. E o que ela tem do lado esquerdo representa a relação dela com a mãe. Nossa, agora quebrou a minha pergunta. Legal mesmo. Então, do lado direito é do pai e da mãe. É que, na verdade, é muito difícil uma pessoa ter os dois lados perfeitos, né? Tem até um nome certo que eu esqueci, a doutora deve saber. É muito difícil, sempre tem alguma coisa... Essa assimetria, né, harmonia. E assimetria, pronto. Tá, doutora, deixa eu te fazer a última pergunta. Com relação às pessoas que vão te procurar, que tem até achando melhor fazer uma terapia com um psicólogo que use esse tipo de procedimento, né? Tá. Essas pessoas, elas conseguem resolver alguns problemas, mas ela continua fazendo tratamento, ou ela tem tem mais, sabendo os traços do que ela tem que trabalhar, ela consegue resolver mais rápido, usando também o seu método. Isso que ela consegue resolver mais rápido. Tem muita gente que com 5 sessões já resolve o que precisava resolver, às vezes com uma sessão ela já resolve o que precisava resolver. Legal. Doutora, eu vou pedir para a doutora me deixar como que eu entro em contato com vocês. Face, perfeito. WhatsApp, o que vocês quiserem. É só procurar a gente nas redes sociais, @ocorpoexplica. @ocorpoexplica, a gente está no YouTube, no Insta, no Face, em todos os lugares você encontra a gente por lá. Doutora Vanessa, uma simpatia, desculpe as piadas, tá? Muito obrigado. Eu adorei. Não, mas eu acho que tem que ser mais leve, senão fica uma coisa muito, muito formal. Obrigado mesmo, achei super interessante. Realmente gostei bastante da entrevista. Teremos outras que eu vou abusar da sua paciência para fazer uma continuação, tá bom? Gente, obrigado, fiquem aí com Deus e esperem a gente na próxima semana. Boa noite.